Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a aula aqui na página 23, em matemática, falando sobre porcentagem, tá bom? Olha só, aqui na atividade número 1, tá pedindo para vocês colocarem a representação na forma decimal de cada porcentagem, tá? Então vamos lá, olha, lembra que a porcentagem, esse sinalzinho de porcento quer dizer que o número ele é dividido por 100. Tá? Então, a própria palavrinha já fala, porcentagem quer dizer por 100, tá bom? 24%. Na forma decimal, nós temos 0,24. 5%, 0,05. 99%, 0,99. 120%, 1,20. 1,5%. Aqui eu preciso passar o número 1, ó, pro lado de cá, pro comecinho, tá bom? Então, eu tenho 0,015, tá? 10,9%, 0,109, tá? 0,109, porque o 10 também passa pra cá, tá? É como se a vírgula, né, andasse, lembra? Duas vezes, como é por 100, né? Então, ela anda duas vezes para a esquerda, tá? Uma, duas, tá bom? Aqui, para escrever os números decimais na forma de porcentagem, é o contrário, tá? Vocês irão ver o número inteiro, tá bom? E colocar o sinal de porcentagem. Então, letra A eu tenho 2%, embaixo 16%. Aqui, onde é 1,5, o que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar o zero, tá bom? 150%, 0,6%, 4,5% e 12,5%. Vamos lá, observe a quantidade de alunos que usam óculos, tá? Então, aqui tem a quantidade de alunos que usam óculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nessa turma há 25 alunos, qual é a porcentagem de alunos que usam óculos? Então, aqui, quando eu vou formar a fração, igual está aqui nas explicações, eu tenho que formar a fração, tá? Usando os números que estão no problema. Então, vai ficar 6, 25 anos, tá bom? Esse meu denominador, eu preciso chegar ele na porcentagem, que é o 100, tá? Então, aqui eu vou multiplicar por 4. Então, é o número 4 que eu consigo fazer com que esse meu denominador vire 100, tá bom? Então, o mesmo número que eu multiplicar aqui embaixo, eu também vou ter que multiplicar em cima, tá? Se aqui fosse 3, aqui também seria 3. Essas informações sempre vão estar aqui na atividade. Então, multiplicando por 4... 6 vezes 4, 24, 25 vezes 4, que é o 100, tá bom? Ficou 24 centésimos. Na forma de porcentagem, eu sempre coloco o número inteiro e o sinal da porcentagem. Então, 24%, tá? Aqui é para falar sobre os alunos da sua turma que usam óculos, então vocês podem pular, tá bom? No final de um campeonato, o time de futebol de Gabriel havia ganhado 15 jogos. Dos 20 que participaram. Que porcentagem representa a quantidade de jogos que esse time perdeu? Primeira conta que eu tenho que fazer, ó, é 20 menos 15, tá bom? Que são os jogos que eles participaram, menos os jogos que eles ganharam, tá? Vou ter o total de 5, ok? Aí eu vou montar, tá? Esse esqueminha aqui que eu acabei de explicar para vocês. 5 e o 20, aqui é a quantidade que eles participaram, tá bom? Então, vai ficar 25, 20 avos. Aí, eu preciso multiplicar, né? Achar lá no denominador qual número que eu multiplico que vai dar o 100. No caso aqui é o 5, tá bom? Então, 5 vezes 5, 25. E 20 vezes 5, que deu 100, tá? Então, a minha porcentagem é 25%. Essa linha precisa ser escrito o R de resposta. O R de resposta vocês já sabem, né? Então, que porcentagem representa a quantidade de jogos que esse time perdeu? Representa 25%, tá? Então, precisa escrever, tá bom? Na página 24, aqui tem uns esqueminhas, tá? Usando a ideia de proporcionalidade. Então, olha só, é fácil. Temos 12% de R$ 2.500.
Aqui é a porcentagem, aqui são os reais, tá? Porcentagem é sempre 100%, aqui é o valor que está estipulando 2.500, tá bom? Naquela regrinha, lembra, 100 dividido por 100 dá 1? É por isso que tá 1. Lembra, temos aqui uma regrinha que está mostrando esse número 1. Aqui, ó. Estão vendo na porcentagem? 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, esse 1 saiu dessa regra, tá? Aqui, lembra que eu falei para vocês, na divisão, quando eu tenho zeros, a mesma quantidade, né, de um lado e do outro eu posso cortar, fica mais fácil. Então, se vocês cortarem a mesma quantidade de zeros, olha que fácil. Fica 25. Então, aqui é 25 reais aqui, tá bom? Fica fácil assim. Então, 12, olha o esqueminha, tá? 12 vezes o resultado que deu aqui, 25. Essa multiplicação é igual a 300. Só que na hora que eu vou escrever aqui reais, ou eu escrevo reais, no caso aqui eu já tenho, né, o símbolo. Então eu preciso acrescentar vírgula 00, tá bom? É só para mostrar que é em reais, tá? Seguindo a mesma ideia. Letra B. 75% de 15.500. Então, ó, 100% e aqui 1%, tá? Aquela regrinha, 100 dividido por 100 deu 1, tá bom? Aqui no reais eu escrevo, né, o número que tá aqui em cima. Lembra que eu posso cortar a quantidade iguais compatíveis de 0, tá? Então eu corto 2 aqui e 2 aqui, certo? Que número ficou? 155, tá bom? Aqui a mesma regrinha, 75 vezes o 155, eu vou ter esse valor aqui, tá? R$11.625. Bom, aqui acho que vocês já entenderam a ideia, tá bom? Então eu vou só mostrando para vocês. Aqui para completar 100, o número 1 embaixo. Aqui é o número que está aqui no exercício, 4.200. Cortando 0, tem o número 42, tá bom? Na multiplicação, 45 vezes 42, tem o 1.890. Aqui na letra D, também, 100% e 1%, 513.000, cortando os dois zeros, né? Tenho 5.130, tá bom? Aqui fazendo a multiplicação, 95 vezes os 5.130, tenho 487.350, tá? Muito bem, pessoal. Aqui vocês podem terminar, tá bom? Eu corrijo na próxima aula. Aqui também é o mesmo esqueminha. Aqui eu fiz o exemplo, também é o mesmo esqueminha, tá bom? Desse daqui para vocês fazerem, tá bom? Só que alguns aqui no caso já vem escrito a porcentagem, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa atividade ele já vem, até assinalei aqui, ó, mostrando a porcentagem. Então aqui não é 100 dividido por 1, tá bom? Para dar 1, tá? Então é 100 dividido por algum número, por isso que deu o 20, tá bom? Ó, 20 tá aqui também, tá certo? Aqui vocês irão fazer aqui de acordo com esse gráfico, né? Primeiro vocês coloquem aqui a porcentagem de cada um, lembra que isso daqui tudo é 100%. Metade é 50, né? 50 e 50. 4 vezes 4, como se houvesse, né? Deduzindo que houvesse 4 partes, então seria 25, 25, 25 e 25, tá bom? Então tenham essa ideia, tá? Então, por exemplo, vai no futebol. Futebol é metade, então é 50%, tá bom? É assim que eu marco, 50%. O total de alunos é 800. Então, quer dizer que eu tenho 400 de um lado e 400 do outro, tá bom? Então, aqui 50%, qual seria o total? 400, tá? Aí vocês tentem fazer o resto, tá bom? Depois nós corrigiremos. E agora vamos, pessoal, para caligrafia, certo? Em caligrafia, na página 18, era para vocês completarem aqui, né? Quer dizer, trocarem, substituírem a conjunção em destaque por outra que tem o mesmo sentido, tá? A conjunção é aquela palavrinha, né, que ela tem o mesmo sentido, tá bom? Mas ela junta, né, o texto, a frase, tá? Ela faz uma interligação na frase. Então, aqui eu usei, olha, correu bastante, porém,
não chegou em primeiro lugar. Na letra B eu usei: Manuela não come carne vermelha e também a de frango, tá? E também a de frango, ok? Então aí eu usei porém e também, certo? Bom, pessoal, temos ainda uma correção lá em ciências, tá? Vamos lá então? Gente, em ciências, na página 19, temos uma correção. Na aula anterior, nós falávamos sobre a água, né? Falamos sobre o empuxo e a tensão superficial. Então, o empuxo é aquela força que a água tem que age no sentido contrário do peso da pessoa. E a tensão superficial, né, é aquela capacidade da água de segurar, de manter os objetos leves ou pequenos, né, seres vivos no topo assim da água, tá? Falamos sobre as propriedades da água, né, que a água não tem cor, nem cheiro, nem sabor, correto? Muito bem. E falamos também sobre a capacidade de algumas substâncias se dissolverem na água, que é chamada solvente universal, e outras, né, que não são, elas não conseguem se dissolver na água, são chamadas de insolúveis, né? O óleo, por exemplo, ele não se dissolve na água, então ele é insolúvel, e o sal, ele se dissolve na água, então ele é solvente universal, tá? Bom, vamos lá, olha, leia a tirinha de Armandinho e as afirmativas sobre as propriedades da água a seguir. Depois marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Bem, tem um gosto diferente. É minha água com sabor. Água sem gosto não tem graça. Vai ser um sucesso de mercado. E qual sabor é esse? Sabor sapo. Ui, que horror! A água dissolve todas as substâncias do planeta e por isso é considerado um solvente universal. Mentira, né? Nós acabamos de falar que algumas substâncias elas não se dissolvem na água. Quando a água contém sabor, ela apresenta algum soluto dissolvido, representado pelo sapo na tirinha. Isso é verdade, tá? Água mesmo, água não tem sabor. A propriedade da água retratada na tirinha é a tensão superficial. É falso, tá bom? Na tirinha, o solvente é representado pela água. Verdade. Enquanto folheavam o jornal, Mateus e Pedro viram a foto de um acidente no qual muito óleo foi derramado no mar e começaram a conversar. Leia uma parte do diálogo entre eles. Mateus, esse óleo todo deve ter ido lá para o fundo do mar. Não, Pedro, o óleo fica na superfície, pois é menos denso que a água e por isso flutua, tá bom? Então aqui vocês irão assinalar, né? A letra D e completar aqui, tá? Menos denso e flutua, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá agora para geografia. Gente, em geografia, lá na página 12, vamos falar um pouco sobre os meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, eles fazem o quê? Eles possibilitam, né, as informações entre as pessoas, tá bom? Quais são esses meios de comunicação? Carta, telefone, internet, rádio, tá? São muitos os meios de comunicação que levam a informação até as pessoas. Aqui vamos falar sobre o rádio, tá bom? Rádio, ele é um meio de comunicação de massa, quer dizer o quê? Ele passa a informação a muitas pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, ainda hoje, o rádio ele é muito importante para a comunicação, inclusive de barcos e aviões, tá bom? Então, hoje em dia, né, como as pessoas trabalham muito usando o carro, por exemplo, o rádio, além dele ser um meio de comunicação, de te deixar bem informado, você pode fazer o quê? Ouvir música, né? Então, antigamente não tinha essa função, por exemplo, de ouvir música. Hoje nós podemos ouvir música. Então, o rádio, ele é um meio de comunicação muito importante. Aqui falamos sobre o jornal e a televisão, tá? Que também é um meio de comunicação de massa. Quer dizer o quê? Que ele passa informação, passa notícia a muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, existem os jornais que são impressos ainda hoje em dia, mas existem também os que são exibidos em computadores, em celulares, tá? Com a evolução, né? Então, com a evolução da internet,
dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né? Como vivem evoluindo, hoje podemos assistir esses informativos até pela tela do celular. Aqui temos uma pergunta, vocês irão responder aí, tá bom? Com que frequência, né? Em que momento do dia você ou alguém da família ouve rádio ou assiste a televisão? Aqui embaixo está falando do telefone, né? Que o telefone surgiu em meados do século XIX. Ele sempre está em grande evolução. O telefone antigamente, né? Ele era fixo, quer dizer que instalava na casa, né? Num determinado terminal onde fosse instalado. E hoje em dia temos o que? Os celulares, né? Temos telefone sem fio, então para vocês verem que a tecnologia está sempre avançando, tá bom? E por último estamos falando da internet, que é também uma rede que integra, né, muitos computadores e passa informação também a muitas pessoas ao mesmo tempo. Temos até também, né, jornais e revistas que são divulgados online, por exemplo, né, a todo momento, ao vivo, né, então, para vocês verem a evolução, tá certo? Então, para caso vocês irão fazer essa parte aqui da página 14, tudo bem? Então tá bom, caprichem, hein? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!